Olá, amigos, muito boa tarde para você já ligadinho aqui na telinha da TV Cachoeira. O NT Sul desta terça-feira está começando e vem trazendo as principais notícias do dia para você. Nesta edição, a gente fala sobre a Semana da Academia Cachoeirense de Letras, que começou ontem. O evento é aberto e online. Você vai ver também. Vereador pede CPI para investigar servidora fantasma na Prefeitura de Cachoeira do Sul. O pedido precisa de 5 assinaturas e tem 4 apoios. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre os impasses na lei que determina o piso salarial da enfermagem. Primavera e saúde. Por que essa estação é propícia a rinites e outras alergias? Nós conversamos com um pneumologista sobre isso. E tem também a segunda reportagem sobre os morangos de Agudo. Você vai ver como a fruta vem sendo usada na produção de bolos, cucas e doces. Essas e outras reportagens você acompanha a partir de agora no NT Sul, que já está no ar. Meio-dia, 3 minutos, o nosso muito boa tarde para você e obrigado por sua companhia. Daqui a pouco, interações aqui no NT Sul, mande sua mensagem, interaja com a gente pelo Facebook, no YouTube, onde temos as lives e também pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129. E a gente abre essa edição do NT Sul com uma reportagem prometida ontem, viu? Sobre os moranguinhos de Agudo. É a segunda parte deste conteúdo. Olha só, nós visitamos a Rosane, que produz e usa tudo em bolos, cucas e doces. Ela é confeiteira e faz parte da estatística local que aponta as mulheres como as maiores empreendedoras no ramo da produção de moranguinhos. Nosso próximo destino é um pouco distante da RSC 287. Percorremos um trecho de estrada de chão margeado por lavouras de tabaco, que ainda predominam na região de Agudo. Pessoal, agora nós estamos numa outra propriedade aqui no município de Agudo. Nosso tema continua sendo o moranguinho, mas não a fruta natural dessa vez. Aqui, nesta propriedade, o foco principal é as várias utilizações do moranguinho para a gente saborear. Aqui é a dona da casa, está nos esperando. Tudo bem, Rosane? Tudo bem. Rosane, há quanto tempo trabalha com moranguinho? Olha, já faz vários anos, acredito que mais de 10 anos já. Hoje, quais são as utilizações principais do moranguinho aqui para ti? Olha, para mim eu faço tortas, faço as cucas, faço as geleias, sucos, tudo que se pode fazer com morango. A gente pode ver? Pode. Bora lá então. Bora lá. Olha só. Meu pai. Ali. O bolo é só o começo. A Rosane nos apresenta um pouco do que ela produz e vende. Em tudo, o moranguinho é o destaque principal. O carro-chefe é a torta. Por mês, ela produz em torno de 40 unidades. E foi pela demanda e necessidade de frutas de qualidade para usar nos doces que ela começou a produzir. Eu produzia bolos primeiro só para a família. E aí o pessoal foi divulgando, foi aumentando, o pessoal foi gostando. E aí eu tive a necessidade de produzir morango para o meu consumo, né? Porque tinha aumentado bastante a produção de tortas, de cucas. E aí eu vi que eu tive que começar a plantar também. E a caminho dos canteiros, a gente percebe que na propriedade e no empreendimento desta família, a aposta é na diversificação. Alguns bovinos no pasto, lavoura de tabaco e, é claro, moranguinhos. 2.000 pés são cultivados em sistema de produção convencional com túnel baixo. Sempre a grande prioridade aqui da propriedade foi a produção de tabaco. Nos últimos 15 anos, a produção de moranguinho entrou como alternativa. A gente optou em diversificar a renda da família, né? Porque eu acho que com o moranguinho tu consegue uma boa renda. E surgindo a confeitaria também, como as minhas tortas e as cucas que eu faço, né? Então tudo isso ajudou na diversificação da propriedade. Para obter um diagnóstico da produção e do perfil dos produtores de moranguinho, a Emater foi a campo e realizou uma pesquisa. Um dos destaques é que as mulheres de Agudo são as maiores empreendedoras, tanto na produção quanto no uso da fruta para processamento e transformação em outros produtos. A maioria das propriedades que a gente visitou, a gente tinha a cultura do morango, né, gerenciada por mulheres, né?
dentro da propriedade. Então você vê a capacidade que tem a mulher, né? Tanto de pegar uma cultura, às vezes o morango acaba sendo uma cultura de renda extra, né? Ali começando pela mulher e depois se torna, né, uma cultura principal da propriedade, né? E ambos as pessoas acabam trabalhando, né? Então dá para você ver o empreendedorismo da mulher também, né? Porque ela tem a capacidade de também fazer subprodutos, né? Processar o morango para fazer a venda. Grande parte dos cerca de 120 produtores de Agudo integram uma rede de colaboração, um cooperativismo informal. A partir da implementação do Programa Municipal Pro Morango, que terá uma segunda capacitação no início de 2023, da assistência da Emater e do empenho e aposta dos produtores na cultura, o reconhecimento de Agudo como a terra do moranguinho deve se consolidar cada vez mais. Quando a gente fez o diagnóstico, né, a gente colheu informações dos produtores, a gente acabou pegando o telefone. Então, a gente conseguiu fazer um grupo no WhatsApp. Então, nesse grupo está a maioria dos produtores do município, né? E isso ali dentro gera muita informação, não só a demanda, né, que eles têm da gente, da secretaria, mas também a troca de informação entre eles, né? Às vezes a gente vai olhar, eles já se responderam, né? Se pergunta, como é que eu faço para controlar tal doença, tal praga? Eles ficam se respondendo, então um ajuda o outro, né? Essa nova estratégia do município, em parceria com a Emater, de oferecer a questão do conhecimento para os produtores, isso aí auxilia bastante esse trabalho. Sim, e na verdade a capacitação acaba, além de sanar as dúvidas, né? A gente acaba trazendo coisas novas para eles, né? Que nem foi a rastreabilidade, né? Foi uma opção nova deles terem o produto assim divulgado em até outros municípios, né? E quanto deles saem daqui para vender fora? Em feiras, por exemplo? São poucos que vendem, né, fora, né, mas tem produtores que vão em Cachoeira, tem produtores que vão em Santa Maria, tem as feiras do município que também eles participam, né, tem as feiras municipais ali que tem quarta, tem sexta, tem sábado, que eles também vendem o produto, né. Entregas às vezes em padarias, aqui no município também em Santa Maria, eu sei produtores que vão até lá fazer entregas, né. A gente fica muito feliz porque estamos enxergando e deslumbrando jovens na agricultura. Então, hoje muitos casais de jovens estão ficando no meio rural, adotando o morango como uma fonte de arrecadação de recursos para dentro da propriedade, o que nos deixa muito felizes, porque mostra que a cultura do morango vai perpetuar aqui no nosso município e vai continuar sendo o nosso grande carro-chefe aqui nas culturas de pequeno porte, como é a fruta do morango. E para finalizar essa reportagem, é claro que a Rosane insistiu e a gente retornou à casa onde deixamos aquela linda mesa com torta e cucas diversas produzidas por ela com moranguinhos. Bora provar essas delícias? Servidos? A gente vai ter que experimentar. Produção da Rosane. Tava um espetáculo aquela torta. As cucas, então, maravilhosas. E só para complementar, gente, a Rosane venceu, né, foi a primeira colocada num concurso de tortas realizado lá pelo município, agora esta semana. Esse concurso é uma prévia do que vai acontecer e do que estará disponível na mostra da mostra de cucas e moranguinhos, no Festival de Cucas e Moranguinhos, que acontece agora nas próximas semanas. E depois de tudo que a gente mostrou aqui, né, com certeza tem muita gente com água na boca, né? Essa Lena malvada, essa hora, né? Moranguinho é mesmo uma delícia. E que bom, né, gente, a gente ter muitos produtores por perto. Lá em Agudo e também aqui em Cachoeira do Sul. Somos privilegiados por isso. E a dica que eu dou para vocês é para anotar aí na agenda essas datas. 7, 8 e 9 de outubro. Por quê? Porque nessas datas vai ser um fim de semana inteirinho de gastronomia, produtos coloniais, agricultura familiar, cultura germânica e popular na Festa do Moranguinho e da Cuca em Agudo. É daqui a 2 semanas. Isso tudo que eu mostrei no vídeo vai estar lá com muito mais para vocês conferirem. Dada a dica? Então tá.
Mudando de assunto agora, gente. O piso salarial da enfermagem é um tema que vem gerando vários impasses. Depois de uma aprovação que gerou comemoração da categoria, veio a suspensão da lei. E o motivo foi a falta de definição a respeito da origem da verba para os pagamentos. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre este assunto. Nos últimos meses, observamos em todo o Brasil várias manifestações relacionadas com a aprovação do piso da enfermagem. Nós sabemos que houve uma sequência legislativa que chegou à culminância com a sanção do presidente da República, transformando aquele projeto de lei em lei. E isso dava uma dimensão de base, ou de piso, melhor, para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Isto para o cidadão comum estava resolvido, mas a Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos de saúde, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Superior Tribunal Federal, apontando uma questão que é básica, de onde sairiam os recursos para o pagamento deste piso. Nós sabemos que, em termos de orçamento, até na vida comum da gente, para cada despesa há necessidade de uma receita. Imagino eu que essa, digamos, trapalhada feita no Legislativo, ela foi sendo levada num período eleitoral, né, que nós estamos vivendo, para dar mídia às pessoas numa sequência de busca de soluções para esse problema que já sabiam que iria acontecer. A enfermagem, ela é imprescindível para a saúde brasileira. Portanto, o mérito do piso é indiscutível. A grande questão é que a enfermagem, digamos assim, hoje é a bola da vez. Mas nós já vemos que essa questão dos profissionais de saúde ela é mais ampla. Então, no momento em que o Senado Federal coloca que nesta semana vai encontrar uma solução para que o piso da enfermagem ele se concretize e que nós torcemos que isso aconteça, mas eu acho que nós estamos num período de eleições, enfim, e não há candidato que não diga, né, que vai valorizar, que é preciso valorizar a saúde. Mas nenhum deles coloca esta questão do pessoal. O que a gente vê são construções, aberturas de postos de saúde, aumentos de estruturas físicas em hospitais e outros serviços, alguns bancados por emendas parlamentares, como é muito comum, mas e quem vai efetivamente colocar em funcionamento estes serviços? Certamente, até pelo período, vai ser encontrada uma solução. E nós torcemos, como já disse, para que isso aconteça, né, nos próximos dias e que esses profissionais de tamanha importância, vimos isso durante a Covid, tanto em hospitais como no serviço de saúde, eles tenham realmente um merecimento em termos salariais. Não é tudo, mas já é um bom começo e que esta ponta do iceberg relacionado com os profissionais de saúde, em termos de salários, em termos de condições de trabalho, ele não saia da pauta ou da agenda política. E que os gestores, os conselhos de saúde, ao invés de se omitirem, como fizeram neste momento da discussão do piso, que levantem também forças e apoios para que tenham uma solução para esse problema. Não apontando questões menores aí que acabam dificultando toda essa discussão. Portanto, torcemos que este momento passe e que tenha um resultado favorável em benefício da saúde brasileira. A função do deputado federal. A principal função de um deputado federal é legislar. É de competência dele propor, discutir e aprovar leis que podem mudar até mesmo a Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante.
É também o deputado federal quem aprova ou não as medidas provisórias propostas pelo presidente da República. Como os deputados estaduais, o deputado federal também tem como função fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo, assim como os atos do presidente da República e de seus ministros. São os deputados federais que aprovam o orçamento da União, que é a lei editada que determina a aplicação de recursos todos os anos em obras e políticas públicas em todo o país. Quando existem denúncias ou suspeitas de irregularidades, os deputados podem criar uma comissão parlamentar de inquérito, que é conhecida por CPI, para investigar um tema ou situação específica. São eles também os únicos com poderes para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República, bem como o vice-presidente. Quando eleito por meio do teu voto, ele assume uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, que compõe, junto com o Senado, o Congresso Nacional. O deputado federal é o teu representante na esfera federal e, uma vez que assume compromisso com determinada causa, deve trabalhar por ela durante o mandato, garantindo o cumprimento de suas promessas e compromissos com a população que o elegeu. Os deputados federais, em resumo, são responsáveis por boa parte das leis brasileiras e são essenciais na fiscalização dos atos do Poder Executivo. Semana importantíssima para nós brasileiros, semana de decisões e definições, né, gente? Vamos mudar de assunto agora, voltamos para Cachoeira do Sul. A Academia Cachoeirense de Letras completa 1 ano neste mês de setembro e marca a data como uma semana dedicada a autores, livros e o universo das letras. Começou ontem, às 19h, e se estende até sexta-feira, sempre no mesmo horário, através de lives transmitidas pelo Facebook da Academia. Eu conversei com o coordenador das atividades sobre esse e outros assuntos. A Semana da Academia Cachoeirense de Letras acontece pela primeira vez este ano de 2022, mas é meta da diretoria que se torne um evento efetivo todos os anos, já marcadinho no calendário no mês de setembro. Conosco aqui o presidente da Academia, Mildo Fender. Mildo, conta pra gente o seguinte, qual vai ser o perfil desta semana? Começou ontem na segunda-feira, né? Hoje, segundo dia, com a patrona da Feira do Livro de Cachoeira do Sul 2022. Fala um pouquinho para a gente do perfil desse evento. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Realmente nós decidimos criar a Semana da Academia, que vai ser realizada todos os anos. Então, este ano é a primeira Semana da Academia. Essa Semana da Academia comemora o aniversário da Academia, que começou com a posse da diretoria em 30 de setembro de 2021. Essa data também foi escolhida porque se comemorava os 100 anos da Folha Literária Marcelo Gama, que foi, digamos assim, o embrião para o início das atividades da Academia. Então, nós resolvemos aproveitar o primeiro aniversário da Academia e realizar esta Semana da Academia, com atividades voltadas à literatura, a autores e ao meio literário, enfim. O que a semana reserva? Nós tivemos ontem a primeira atividade da semana, que foi um painel desenvolvido pela diretoria, em que a diretoria relatou os objetivos, o que vem pela frente, pela academia. Hoje nós teremos a participação da patrona da Feira do Livro, que pertence à nossa academia, Zaira Cantarelli, que vai falar sobre seus trabalhos, sua atividade literária, principalmente com relação à poesia. Amanhã nós teremos uma palestra do médico Dr. Vilney Garcia, que falará sobre o escritor moçambicano Mia Couto. E no dia 29 de setembro nós teremos uma palestra também da produtora literária Marie Sterry, que vai falar sobre livros, produção de livros, o que o autor precisa saber. E no dia 30, na sexta-feira, nós teremos a participação de 5 acadêmicos que foram convidados para falarem sobre seus patronos.
vão mostrar quem são os patronos, vão falar sobre a vida e a obra dos patronos e qual a ligação que esses patronos têm com Cachoeira do Sul. Todo evento, toda atividade de forma online? Todos esses eventos poderão ser assistidos online. Nós temos o link em que as pessoas podem acessar. Todos são convidados. Todas as pessoas que gostam de literatura, de livros, de autores, poderão assistir, porque é um evento que foi preparado com muito carinho pela academia e contamos com a participação de todas as pessoas. Bom, gente, o Mildo comentava comigo antes da gente começar essa gravação que é a intenção da academia manter um cronograma de atividades bastante intenso, quer dizer, sempre ter alguma atividade sempre relacionada à leitura, à produção literária, enfim, para todos os níveis e tipos de público, né, Mildo? Fala um pouquinho para a gente, resumidamente, o que vem por aí, o que a academia já está programando? A nossa próxima atividade, Helena, é a participação de forma efetiva na Feira do Livro. Nós já programamos também para este ano o primeiro concurso de contos, que vai também ser realizado todos os anos. Esse concurso de contos vai se chamar Concurso de Contos Alcione Sortica, que foi um escritor cachoeirense que seria convidado para participar da academia, mas infelizmente ele veio a falecer antes da posse dos acadêmicos. Nós também já temos definida a criação da Academia Cachoeirense de Letras Infantil, que é um grupo que vai criar tarefas, atividades, programações voltadas à criança. Essa comissão é coordenada pela acadêmica Melissa Streckbund e já está se reunindo para desenvolver uma série de atividades nesta área. Também já estamos organizando a Comissão da Mulher, que vai se dedicar a temáticas femininas dentro da literatura. Também estamos pensando em criar outras comissões, outros concursos. Já temos também definido o concurso de crônicas. Esse concurso de crônicas vai ser realizado em Cachoeira. Nós já estamos definindo várias coisas a respeito do concurso. Vai ter premiação, assim como o concurso de contos vai ter uma premiação específica, e já temos também definida a data da próxima Assembleia dos Acadêmicos. Já estamos organizando essa Assembleia, que vai ser realizada no dia 30 de novembro, também na Sociedade Rio Branco. Vai ser novamente uma festa muito bonita, muito especial para todos nós. Muitas atividades programadas, muito agito cultural, digamos assim, né, Mildo? Teu convite, então, para o nosso telespectador, para esta semana, essa primeira semana, na verdade, da Academia Cachoeirense de Letras, que já está em andamento. Nós convidamos a todas as pessoas, esta é a primeira atividade da academia que tem um caráter bem amplo. E convidamos as pessoas para que assistam e façam perguntas, participem, façam perguntas às pessoas que vão participar desta promoção. Iniciou ontem, como referi. Hoje nós temos uma atividade muito importante, muito interessante, que é a participação da patrona da Feira do Livro, Zaira Cantarelli, e assim, durante a semana, nós teremos outras atividades muito especiais. Muito legal, então. Valendo mais uma vez a sua participação, a partir das 19 horas, assista a live no Face da Academia Cachoeirense de Letras. Gente, é primeiro espaço para a sua participação aqui no NT Sul, viu? Você que mandou a sua mensagem pelo WhatsApp 51997697129, você que interage com a gente em facebook.com/TV Cachoeira, tá mandando a mensagem lá pelo YouTube também, ou um direct lá no Instagram. Tá na sua hora, tá na sua vez aqui no NT Sul. Começo aqui pelo Facebook, está conosco a Fátima Barbosa. Boa tarde, meus amigos do NT Sul. Eu adoro muito moranguinho, coisa boa. Obrigada, Fátima, é muito bom mesmo, né? Uma delícia. Cleone Pereira está conosco. Boa tarde, ótima terça-feira. Boa tarde, Cleone, obrigada pela participação. Também a Jurema está conosco. Também
ligadinhos no NT Sul, a Sandra Ferreira, o Everson e o Edson. E aqui no WhatsApp, mais gente mandando mensagem pra gente. Vamos pra telinha. A Márcia, o que é isso? Esta é a torta de morango. A Márcia mandou mensagem ontem comunicando, avisando que estava fazendo uma torta de moranguinho. Hoje ela manda aqui a foto da torta da produção. Coisa linda! Eu não acredito que essa torta ficou gostosa. Será que ficou? Hoje à tarde, quem sabe a gente experimenta, né, amiga? A Lena tá querendo engordar um pouquinho mais. Obrigada pela participação, pelo carinho da companhia. Cleide está conosco. Meus vizinhos, Sandro e Zélia, também produzem moranguinhos deliciosos aqui no bairro Universitário. Coisa boa, Cachoeira do Sul está aderindo a essa produção de moranguinhos. Isso é muito bom porque quem é consumidor tem mais opções para poder, né, desfrutar dessa delícia. Obrigada pela participação, tá, minha amiga? Quem mais aqui? Rejane, olha, mais moranguinhos. Cachoeira também tem morangos lindos. Esses são da produção do meu filho Lucas Silveira e da minha nora Marcele Camargo, na volta da charqueada, Império Morangos aqui de Cachoeira do Sul. Coisa linda. Obrigada, Rejane, pela participação e também pela dica aí aos telespectadores da NT Sul, que aqui em Cachoeira também temos moranguinhos e moranguinhos maravilhosos. Tem mais aqui, produção? Por enquanto terminou, mas daqui a pouco tem mais interações aqui no NT Sul. Você que me acompanha, assistiu a reportagem lá no início sobre os moranguinhos de Agudos, sobre a produção de tortas, de cucas, enfim. Olha, manda dizer pra gente, você gosta ou não gosta? Qual é a sua opinião? O que você aprecia ou não moranguinhos? Ou então mande uma mensagem sobre alguma coisa que esteja acontecendo aí no seu entorno, algum fato interessante ou então alguma sugestão de reportagem. O NT Sul é para você, o espaço é para você. Daqui a pouquinho, segundo bloco aqui no NT Sul. E é hora de fazer uma pausa para o intervalo, viu? Mas é rapidinho. Na volta tem a previsão do tempo e ainda. Vereador pede CPI para investigar servidora fantasma na Prefeitura de Cachoeira do Sul. O pedido precisa de 5 assinaturas e tem 4 apoios. Urnas eletrônicas são apresentadas e testadas no cartório eleitoral de Cachoeira. A tecnologia vem com novidades a mais neste ano. Primavera e saúde. Por que essa estação é propícia a rinites e outras alergias? Nós conversamos com um pneumologista sobre isso. A gente volta já já. Doze horas 33 minutos, o NT Sul está de volta com essa imagem bonita da terça-feira em Cachoeira do Sul. Céu azulzinho, azulzinho, raríssimas nuvens, tem sol, tá bonito e devagarzinho o calorzinho vem chegando, né, gente? Hoje deve ser o dia mais quente da semana em Cachoeira do Sul, viu? Com temperaturas chegando aos 25 graus. Tá bem bom para quem gosta. Veja todos os detalhes na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, tem sol entre poucas nuvens e já fica mais quente à tarde. Temperatura mínima 12 graus, máxima 25. Quarta-feira deve seguir com tempo firme, mínima 11 graus e máxima 21. Quinta-feira deve ter sol entre nuvens e já volta a possibilidade de chuva. E os próximos dias vão ter instabilidade. Mínima 13, máxima 19. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Hoje o tempo é firme e com sol entre poucas nuvens em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Somente em pontos da serra é que podem ser registradas pancadas isoladas de chuva na segunda metade do dia, mas sem grandes acumulados. Apesar do sol, a temperatura não sobe muito. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 24 graus. NT Sul, a milzinho com você nesse meio-dia. Obrigado por sua companhia, viu? Agora, segundo bloco de interações aqui, o WhatsApp 51997697129 está à sua disposição para mensagem, para o áudio ou para o vídeo, para a sua mensagem. Pelo Facebook também você pode interagir com a gente, também no YouTube. Estamos lá com a live com o NT Sul ao vivo para você conferir em qualquer parte do mundo. Coisa boa, viu? Começa aqui pelo Facebook. A Isabel Cristina Machado diz assim: adoro moranguinhos com
Morango tem uma infinidade de receitas. Faço sorvete com a base banana e coloco moranguinho, sem falar que moranguinhos é a fruta da sedução. Tá aí a Isabel. Obrigada, Isabel, pela participação. E que coisa boa, né? Moranguinho, qualquer receita com moranguinho sempre é muito maravilhoso. Daniel Moraes Magalhães está com a gente. Boa tarde, Daniel. Obrigada pela companhia. Suzana Hernandes, boa tarde, Helena. Boa tarde, amiga. Mara Regina Melo Belo também está com a gente, mandando boa tarde. Ótima e abençoada terça-feira para vocês do Telejornal. Abração para ti também, amiga. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. Olha só quem está conosco, o nosso amigo Cláudio, mandando vídeo. Fala, Cláudio. Boa tarde, Helena. Boa tarde para todo mundo. Essas delícias aí tá me deixando com água na boca, hein? Boa tarde, Helena. Eu adorei, mas a mais gostosa. É decorrer água da boca. Parabéns a eles e a todos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, seu Cláudio. Coisa boa, obrigado pela participação. Casal assim abençoado aí que todos os dias está com a gente na companhia do NT Sul, que participa com a gente. Moranguinho maravilhoso, né? E a reportagem que a gente rodou lá no início, para quem está chegando agora no NT Sul, reportagem sobre moranguinhos de Agudo e o que o pessoal lá faz com os moranguinhos, né? Bolos, cucas maravilhosos, né? Um espetáculo. Então, realmente o seu Cláudio está falando ali com razão, né? Dá água na boca, realmente é muito bom. Obrigado pela participação, seu Cláudio. Rosane Kuhlmann, olha ela aqui. Essa foi a minha cuca campeã do concurso de cucas do município de Agudo. Estaremos esperando todos para prestigiar a festa do moranguinho e da cuca de Agudo. Lembra, gente? Rosane Kuhlmann, ela que participou da reportagem com a gente lá em Agudo, que nos fez passar pelo sacrifício de provar aquela torta maravilhosa de moranguinho. Parabéns, Rosane, parabéns. Seguramente, né, as delícias que a Rosane produz e o pessoal também lá de Agudo vão estar na festa do moranguinho agora no mês de outubro. Obrigada pela participação e parabéns mais uma vez. Edson está conosco. Lena, manda um abraço para minha filha Bianca Carvalho, que está completando 15 anos hoje. Tá bom, então. Bianca, um grande abraço para ti, meu e de toda a equipe. Obrigada pela participação, tá? Você que mandou a sua mensagem e tudo de bom para aniversariante do dia. Nós encerramos agora, mas daqui a pouco tem mais mensagens aqui no NT Sul. Você pode continuar enviando o seu recadinho que a sua vez vai chegar, tá bom? O vereador Felipe Faller espera até o final desta semana reunir as 5 assinaturas necessárias para a aprovação do pedido de uma CPI. O plano é investigar o caso da funcionária fantasma contratada pela Prefeitura de Cachoeira do Sul. O chamado do prefeito aos vereadores para prestar esclarecimentos na última quinta-feira acerca de ações adotadas no combate a casos de nepotismo e no episódio da funcionária fantasma parece não ter convencido a uma parcela dos vereadores. Além de uma chuva de pedidos de informações protocolados na sessão ordinária desta segunda-feira, o parlamento pretende instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso de forma mais detalhada. O pedido de CPI foi protocolado pelo vereador Felipe Faller, do União Brasil. Para avançar, o pedido precisa de 5 assinaturas e tem até agora a chancela de 4 vereadores: Telda Assis, do PT, Antônio da Saúde, do PSDB, Ronaldo Trojan, do PSB e a assinatura do proponente. O vereador afirma que não articula a instalação da comissão e que conta com a consciência dos colegas no processo investigativo. Quando eu protocolei, eu me senti na obrigação, porque eu sou funcionário do povo e o povo está cobrando que seja investigado. Então, eu protocolei, tive essa iniciativa e espero ter as 5 assinaturas. O que a gente tem, por enquanto, é uma possível devolução do dinheiro e a exoneração, do marido e dela que já havia sido demitida. Essas ações não impedem, ou melhor, não fazem desnecessária a CPI. É necessária sim a CPI, embora essas ações, se concretizadas ou não, deve ser investigado o caso e apurar todos os fatos. A investigação proposta tem como alvo apurar as responsabilidades no caso da contratação de servidora, que recebeu por cerca de 4 meses no ano de 2021 salários como chefe de setor, lotada na Secretaria de Obras da Prefeitura de Cachoeira do Sul, sem nunca ter comparecido ao trabalho. Isso porque ela era contratada em uma loja do comércio local e os horários de trabalho eram incompatíveis.
Por ser casada com o coordenador do SEMPRA, Renier Pascoal, ele acabou sendo também exonerado da função na prefeitura. O caso veio à tona após a suposta servidora ingressar na justiça para receber verbas rescisórias do trabalho no comércio e essa ação apontar para a nomeação. O juiz do trabalho, então, determinou que o Ministério Público apurasse o caso, o que acabou culminando com as ações na prefeitura de demissões e pedido de devolução dos valores pagos em salários para esta ex-servidora. E o Cartório Eleitoral de Cachoeira do Sul promoveu na tarde de ontem um encontro para esclarecer todo o processo de preparação das urnas eletrônicas. Todos os detalhes do funcionamento do aparelho foram apresentados. Entre as novidades está o intérprete de Libras na tela da urna e também a narração do processo de votação para deficientes visuais. O cartório eleitoral reuniu os representantes de partidos e poder judiciário que tiveram a oportunidade de conhecer todo o funcionamento da urna eletrônica. A preparação do aparelho foi explicada minuciosamente. O evento serve para esclarecer qualquer dúvida sobre a urna eletrônica. Antes de encaminhar as urnas eletrônicas para as sessões eleitorais, a gente precisa ter certeza de que o sistema que vai na urna eletrônica é exatamente o sistema que foi lacrado pelo TSE com a assinatura das autoridades. O pessoal da Procuradoria-Geral da República, o pessoal da Polícia Federal, do STF, todos esses atores estão envolvidos na produção desse sistema e a gente tem que utilizar o sistema eletrônico que foi desenvolvido para a eleição de forma correta. Durante o procedimento de carga, as urnas recebem o sistema de votação, dados de todos os candidatos e das eleitoras e eleitores. Também é inserida a mídia de resultados, onde serão gravados os votos registrados em cada urna. No encontro, os participantes tiveram a oportunidade de fazer a simulação completa das eleições deste domingo. Essa é mais uma etapa da checagem completa e verificação do aparelho através, claro, da urna eletrônica, inclusive com uma votação por áudio utilizando o fone de ouvido e a gravação em vídeo de uma intérprete de Libras. A sequência começa por deputado federal 4 dígitos, deputado estadual com 5 números, senador 3 e, por fim, governador e presidente com 2 dígitos. A votação em áudio também foi simulada. Você coloca o fone e acompanha toda a narração do processo. Para manter a segurança das urnas, todo o funcionamento do aparelho será registrado na íntegra. Assim, qualquer anormalidade fica mais evidente. É mais um dos mecanismos de controle para que as pessoas tenham a mais completa tranquilidade de que não há nenhum interesse da Justiça Eleitoral em que votos de um candidato ou de uma candidata sejam passados para outra pessoa, e sim que a vontade dos eleitores e das eleitoras seja plenamente respeitada. A gente tem aqui hoje a oportunidade de se inteirar um pouco mais num convite que é aberto aos partidos também, aos representantes de candidatos, à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, de acompanhar e aferir o tanto de lacres, o tanto de chaves que são postos nas urnas, o tanto de barreiras que são colocadas para tentar garantir a lisura das eleições, a correspondência do voto que é depositado com o que é computado de fato para se chegar ao resultado. O que pode e o que não pode no dia da eleição. O primeiro turno de votação é neste domingo e para que tudo ocorra dentro da lei, algumas regras precisam ser seguidas. Então, a gente vai te mostrar o que pode e o que não pode na hora do voto. Não é permitido distribuir santinhos ou propaganda na sessão eleitoral, mas o eleitor é livre para se manifestar por meio da roupa que desejar, inclusive com referência a seus candidatos. É permitido o uso de acessórios, bonés, fitas, camisetas, bandanas e até mesmo é liberado levar a sua bandeira na hora do voto. Mas é importante entender os limites dessa manifestação. Ela deve ser individual e silenciosa.
Fora desses limites, é caracterizada a chamada boca de urna, que é passível de prisão de 6 meses a 1 ano, ou trabalho comunitário pelo mesmo período previsto para prisão e multa. As liberações para o eleitor não são as mesmas para os mesários. Enquanto o eleitor pode se manifestar por meio das roupas, os mesários não podem usar qualquer vestuário ou objeto com propaganda de partido político ou candidato. Todos, inclusive os mesários, estão proibidos de usar telefone celular no local de votação. As câmeras fotográficas também são proibidas na hora do voto. Isso porque a lei determina no Brasil que o voto é secreto. Logo, qualquer registro compartilhado fere a lei. Esse ano, ainda sobre o celular, ele fica com os mesários. Mesmo desligado, não pode acompanhar o eleitor na hora da votação. Fica esperto, a desobediência pode acarretar em detenção de até 2 anos. Ainda sobre o dia da eleição, são proibidos comícios e carreatas. Propaganda de boca de urna e uso de alto-falantes e amplificadores de som também não são liberados. E até o término do horário de votação, estão proibidas as aglomerações de pessoas com roupas padronizadas e com propaganda de seus candidatos, utilizando ou não veículos. Eleitores estão proibidos de portar armas de fogo em até 100 metros dos locais de votação no dia da eleição. Essa regra foi instituída esse ano. A restrição começa a valer, preste atenção, 48 horas antes do pleito e segue por 24 horas após a votação encerrada. A exceção para essa nova regra vale somente para as forças de segurança em serviço, desde que autorizadas pela autoridade eleitoral competente. Vamos seguir as regras e ter uma eleição tranquila? Dicas importantíssimas e fundamentais. Gente, ontem nós falamos sobre a chegada da primavera e como vai ser o tempo nessa estação. E nós prometemos continuar falando deste assunto, mas com foco na saúde. Por que as alergias e rinites surgem neste período? É o que você vai conferir agora na conversa do Gabriel com o médico Douglas Nascimento, pneumologista do pavilhão Pereira Filho, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Lena Caetano, o amigo e a amiga de casa, muito boa tarde. E para continuar falando sobre a chegada da primavera, muita gente, nós acompanhamos na reportagem de ontem, muita gente se queixa das rinites, das doenças associadas com a chegada da nova estação, né? E para falar sobre isso, nós recebemos agora o Dr. Douglas Nascimento, que é pneumologista, também membro da Sociedade Gaúcha de Pneumologia, e vai conversar com a gente para que nós possamos entender melhor por que isso tudo acontece e também se tem alguma forma de prevenção, para que a gente possa já antecipadamente não sofrer com tudo isso. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? É uma satisfação estar participando aí, obrigado pelo convite e a satisfação em estar podendo levar informações aí para o público de vocês. Pois é, doutor, a principal queixa, né, de todo mundo, nós fizemos até uma reportagem já antecipadamente sobre isso, é a rinite, é a sinusite. Por que isso tudo acontece justamente nessa época? Assim, na primavera é uma estação muito bonita, né? A gente tem a estação das flores, aquele colorido todo, mas é a estação que tem a polinização, então o pólen acaba sendo, a floração acaba sendo um alergeno importante aí e acaba predispondo a ter essas doenças respiratórias alérgicas, principalmente de vias aéreas superiores, né, que são as rinites e sinusites. E qual é o relato que chega até o senhor nos consultórios onde o senhor atende? Qual é o principal relato, a principal queixa que vem por parte dos pacientes? A gente tem o público em geral que não tem doença respiratória crônica, né? A gente
separar em dois perfis de paciente. Público em geral, que acaba sofrendo com a rinite sazonal, que é aquela rinite que acontece geralmente só na primavera, né? Eles vêm com aquela queixa de prurido nasal, que é a coceira no nariz, né? Coriza, obstrução nasal, sintomas que perduram por algumas ou muitas semanas aí, alguns pacientes durante toda a primavera, né? E o segundo perfil de pacientes são os pacientes que têm doenças respiratórias crônicas, seja asma ou enfisema, né? A bronquite crônica associada ao cigarro, que é uma doença que a gente chama de DPOC. Esses pacientes, às vezes, por ter crises de rinite, por já ter essa predisposição a ter alergia nessa época, eles podem descompensar a doença pulmonar deles de base, né, que é uma doença já mais grave, e pode trazer sintomas mais intensos. Então, às vezes, uma simples rinite pode se transformar numa sinusite, numa bronquite, numa infecção aí, e às vezes até levar o paciente a ter que ser hospitalizado. Doutor, e para quem já está percebendo com a chegada da nova estação, né, aquela coceira no nariz, que geralmente é uma queixa que o pessoal tem, né, aquele espirro, tem alguma maneira de já ir se prevenindo, de já ir antecipadamente cuidando um pouco disso, alguma coisa mais tranquila de se fazer? Assim, esses pacientes que têm repetidamente todo ano, toda estação tem sintomas prolongados, um pouco mais intensos, é sempre importante procurar o pneumologista, né, antes, quando estiver começando, para entender realmente o que é, se existe uma indicação de um tratamento preventivo para não ter sintomas tão intensos, para daqui a pouco não ter uma infecção secundária, uma sinusite, não precisar usar antibiótico. Então, a prevenção é importante e a busca pelo profissional é muito importante também. Nesse segundo grupo que a gente falou de pacientes que têm doença respiratória, obviamente, fazer o tratamento correto da sua doença respiratória, usar seus dispositivos inalatórios, principalmente nessa época, né, evitar que tenha uma descompensação da doença. E se tem rinite, se não faz tratamento, se tem rinite recorrente, também, principalmente, buscar o seu pneumologista, o seu médico aí, para, de repente, entrar com um tratamento preventivo. Pois é, o pessoal de casa que está nos assistindo agora e já está se identificando com tudo isso que nós estamos abordando aqui, começou aquele espirro, né? Começou aquele chiado no peito, que muita gente chama de sibilo também, né? Já é um sinal de alerta, já deve ligar aí uma luz de alerta e procurar esse atendimento, né, doutor? Com certeza, se tiver sintomas de vias aéreas mais baixas, pulmonares, que é o chiado aí, né? Tem que procurar para prevenir, né? Ou daqui a pouco até alguns pacientes acabam descobrindo uma asma aí que não sabia que tinha, né? E principalmente se tiver algum outro sintoma associado de infecção, a secreção amarelada, secreção esverdeada, ou tiver febre junto, né? É sinal que pode ter alguma complicação, pode ter alguma infecção aí no meio, aí é imprescindível que busque o auxílio profissional. Pois é, doutor, esses casos, esses relatos são muito comuns no inverno, também na primavera. E no verão isso tudo dá uma acalmada ou existem outras questões já envolvendo também? Como é que funciona esse movimento das estações para isso tudo? Não, o verão costuma ser uma estação mais, digamos assim, boazinha, né, para o pessoal que tem doenças respiratórias crônicas. Normalmente é a estação mais tranquila. E aqueles que têm só a rinite aí, geralmente no final da primavera, quando acaba a questão da polinização, aí acaba também melhorando desse quadro que durou aí os meses da primavera. Então, é uma estação que é um pouco mais tranquila por causa disso, né? Os ambientes ficam mais arejados, não tem a questão da polinização, não tem a questão do frio, né? O pessoal faz as atividades mais em ar livre, não tem tanta aglomeração que a gente tem no inverno, né? E predispõe a ter menos doenças respiratórias também, disseminar menos infecções. Tá certo, então, já nos encaminhando para o final dessa nossa conversa, dessa nossa entrevista, eu lhe convido, doutor, a deixar o seu recado para quem está nos assistindo agora,
para se cuidar, para se prevenir, né? E também para aproveitar a primavera, que nós já estamos nos encaminhando aí para o verão, que o senhor estava comentando no início da conversa, é uma estação bonita, né? Tem todos esses atrativos também. Não, é isso aí, exatamente isso. Agora, esquentando um pouquinho mais, né, melhorando a temperatura externa, né, é isso aí, sair de casa, aproveitar os parques, os ambientes abertos, ar livre, né, se tiver aquela rinite sazonal, aquela rinite que realmente incomoda na primavera, buscar o auxílio profissional, aí fazer o tratamento de manutenção, né, para conseguir aproveitar bastante essa estação. E aqueles pacientes que têm a doença pulmonar crônica, que têm asma, que têm enfisema, principalmente os asmáticos que têm uma doença às vezes mais leve e acabam não usando as medicações da maneira que deveria, dá uma atenção especial nessa época, porque vai precisar, o controle é bem importante, e qualquer coisa, buscar o auxílio médico, aí, o auxílio do seu pneumologista. Tá certo, doutor, obrigado por nos atender e obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Uma satisfação estar ajudando aí a deixar essas informações importantes para o pessoal, e novamente agradeço o convite de vocês. Tá certo, Lena Caetano, volto contigo para o estúdio e já te deixo a pergunta para que tu possa responder. Sofre disso também? Passa um certo trabalho na primavera? Conta pra gente e de momento eu volto contigo para o estúdio. Tá bom, Gabriel. Respondendo a tua pergunta, felizmente não sofro. Graças a Deus não. Tá? Primavera eu só curto as flores e frutos. Só que assim, né? Infelizmente a Covid me deixou como herança a falta de olfato. Então eu só admiro as cores da primavera, eu não consigo sentir o cheiro das flores, então, né? Mas mesmo assim eu curto a estação e felizmente não tem esse problema de rinite, sinusite, essas coisas assim, né? Mas quem tem sofre bastante, infelizmente. Mas a estação não deixa de ser bela. Gente, último bloco de interações aqui no NT Sul, você que mandou sua mensagem, tá na hora, tá na sua vez. Vamos aqui para a telinha? Aqui pelo WhatsApp, o Adair Madrid, de Cachoeira do Sul, manda uma foto lindíssima e diz assim: olha só a escuridão que está na esquina da Henrique Miller com Manuel Santos Pessoa. Já fui na Secretaria de Obras e até agora nada. Eu falei foto lindíssima porque a foto tá bonita, mas a situação tá terrível, né? Obrigada pela participação, tá feito o registro então do nosso telespectador com relação à questão da falta de luz, falta de energia aí. Recadinho para a Prefeitura, setor de iluminação pública. Marlene dos Santos, o que é isso? Minha cuca de abacaxi com morango. Que coisa mais linda, Marlene. Te conto que morango é maravilhoso, mas abacaxi para o meu paladar é muito mais. Parabéns, viu? Obrigada pela participação, obrigada pela mensagem. Temos mais aqui? Lucimara, aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Que delícia, depois do almoço iria bem um bolinho desses. Bolo de moranguinho, tudo, né, Lucimara? Obrigada pela participação. Lucimara nos acompanhando lá de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, pertinho ali. Obrigada pela participação, pela companhia também nesse intervalinho, nesse horário de almoço. Coisa boa, né? Essa sobremesa especial que a gente proporcionou para vocês, ao menos visualmente, né? Bolo, cucas de moranguinho. Obrigado pela participação e pela companhia de cada um de vocês. Gente, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. Acesse tvcachoeira.novotempo.com para outras notícias ou para rever alguma reportagem exibida aqui. Obrigado por sua companhia hoje e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Super especial e abençoada tarde para você. A gente se vê. Tchau, tchau.